O canal Cinecultura apresenta os 9 atores que Samuel L. Jackson mais odeia em Hollywood. A verdade explosiva que ninguém ousava contar. Prepare-se para uma jornada arrebatadora pelos bastidores mais explosivos de Hollywood, onde você vai descobrir o diretor que humilhou Samuel em público e causou um rompimento de décadas, o ator que foi confundido com ele na televisão ao vivo e a reação devastadora, a polêmica racial que quase destruiu sua carreira e os 9 nomes gigantescos que Samuel L. Jackson jurou nunca mais respeitar. Antes de continuarmos, acesse agora cinecultura.canalnoyoutube.com e baixe gratuitamente nossa lista exclusiva com os 100 melhores filmes dos anos 80. É grátis, é completa e vai mudar sua forma de ver cinema clássico. Quem é Samuel L. Jackson, o rei de Hollywood, que ninguém ousa desafiar? Quando você pensa em Samuel L. Jackson, imediatamente vem à mente aquela voz inconfundível, aquele olhar penetrante e aquela presença de tela que domina qualquer cena. Mas poucos sabem que por trás dessa lenda viva existe uma jornada marcada por batalhas contra o vício, racismo, humilhações e uma determinação implacável de se tornar o ator mais rentável da história do cinema. Nascido em 21 de dezembro de 1948 em Washington, D.C., Estados Unidos, Samuel Leroy Jackson cresceu em Chattanooga, Tennessee, criado pela mãe e pelos avós após o abandono do pai. Sua infância foi marcada pela segregação racial brutal do sul-americano, onde ele testemunhou o ódio, a violência e a injustiça que moldaram sua visão de mundo. Nos anos 60, Samuel se envolveu ativamente no movimento pelos direitos civis. Em 1969, ele e um grupo de estudantes invadiram o conselho administrativo do Morehouse College em Atlanta e mantiveram membros da diretoria como reféns por 2 dias, exigindo mudanças na política educacional. Ele foi preso, acusado de confinamento ilegal, expulso da faculdade por 2 semestres e quase teve sua vida destruída antes mesmo de começar. Mas Samuel voltou, formou-se em teatro, mudou-se para Nova York e mergulhou no mundo da atuação. Porém, a estrada não foi fácil. Durante os anos 70 e 80, ele lutou contra um vício devastador em cocaína e álcool que quase o matou. Em 1981, ele entrou em reabilitação e desde então está sóbrio, uma vitória que ele considera a maior de sua vida. No Brasil, Samuel L. Jackson se tornou um fenômeno cultural a partir dos anos 90. Pulp Fiction, Tempo de Violência, de Quentin Tarantino, estreou em 1994 e foi exibido em todos os grandes cinemas brasileiros, quebrando recordes de bilheteria. O personagem Jules Winfield, com seu famoso monólogo sobre Ezequiel 25:17, marcou uma geração inteira. O filme foi reprisado incontáveis vezes na TV Globo, SBT e canais fechados, tornando Samuel um dos rostos mais reconhecidos do cinema mundial. E a lista de sucessos não para. Jurassic Park, O Parque dos Dinossauros, 1993, Duro de Matar 3, A Vingança, 1995, ao lado de Bruce Willis, de Django Livre, 2012. A franquia Marvel como Nick Fury, desde 2008, Star Wars como Mace Windu, Os 8 Odiados, 2015. Samuel atuou em mais de 150 filmes e acumulou uma bilheteria mundial de mais de 27 bilhões de dólares, tornando-se oficialmente o ator mais lucrativo da história de Hollywood. Mas nem tudo foi glória. Ao longo de sua carreira monumental, Samuel L. Jackson colecionou inimigos, enfrentou humilhações públicas, foi traído por colegas e viveu momentos de raiva tão intensos que ele mesmo admitiu. Há pessoas que eu prefiro nunca mais ver na vida. E agora, aos 77 anos, ele finalmente deixou claro quem são esses 9 nomes. E quando você ouvir, vai entender por que essas rivalidades moldaram Hollywood. Spike Lee, o diretor que traiu a confiança, a amizade que virou guerra por causa de dinheiro. O primeiro nome na lista de Samuel é Spike Lee, o lendário diretor afro-americano de filmes como Faça a Coisa Certa, 1989, e Malcolm X, 1992. E a história dessa rivalidade começa justamente no set de Malcolm X, um dos filmes mais importantes sobre a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Samuel e Spike eram amigos de longa data. Eles haviam trabalhado juntos em
vários projetos anteriores, incluindo Febre da Selva, 1991, e Crooklyn, 1994. Samuel confiava em Spike, mas em 1992 tudo mudou. Durante as negociações para Malcolm X, Samuel foi oferecido um salário que ele considerou insultante. Ele estava no auge de sua carreira, acabando de estrelar filmes de grande sucesso e esperava ser valorizado, mas Spike, que também era produtor do filme, se recusou a aumentar a oferta. A discussão esquentou nos bastidores. Samuel sentiu que estava sendo usado, que Spike estava priorizando o orçamento acima da amizade, e então ele fez algo que raramente faz: desistiu do projeto. Em julho de 2023, durante uma entrevista explosiva à revista Vulture, Samuel finalmente revelou a verdade. Foi uma disputa salarial. Eu achei que merecia mais. Spike discordou, e nossa amizade nunca mais foi a mesma. O pior de tudo, Spike nunca o procurou para resolver. Nunca houve um pedido de desculpas. Nunca houve reconhecimento do erro. E para Samuel, que valoriza lealdade acima de tudo, isso foi imperdoável. Eles se cruzam em eventos de Hollywood até hoje, mas mal trocam palavras. A frieza é visível. E Samuel deixou claro: há coisas que o dinheiro não paga, e a dignidade é uma delas. Lawrence Fishburne. A confusão racial que virou humilhação pública, o momento mais constrangedor da carreira de Samuel. O segundo nome pode chocar muita gente, porque não se trata de um inimigo tradicional, mas a verdade é que Lawrence Fishburne, o ator de Matrix e John Wick, está nessa lista por causa de um incidente que expôs o racismo sistêmico de Hollywood de forma brutal. Em fevereiro de 2014, Samuel foi entrevistado ao vivo pela emissora KTLA em Los Angeles para promover o filme Robocop. Mas o repórter Sam Rubin cometeu um erro devastador. Ele confundiu Samuel com Lawrence Fishburne, falando sobre um comercial do Super Bowl que Samuel nunca viu, nunca havia feito. A câmera captou tudo. O rosto de Samuel mudou. Sua expressão passou de surpresa para raiva contida. E então ele explodiu. Você acha que todo negro de Hollywood é igual? Eu não sou Lawrence Fishburne. Nós não somos a mesma pessoa. Você realmente não sabe a diferença? O repórter tentou se desculpar, mas já era tarde. O vídeo viralizou instantaneamente, sendo compartilhado milhões de vezes nas redes sociais. No Brasil, portais como UOL, G1 e Folha noticiaram o caso, gerando debates acalorados sobre representatividade e preconceito na mídia. Mas aqui está o ponto: Samuel não culpa Lawrence, mas ele culpa o sistema que permite que atores negros sejam tratados como intercambiáveis. E desde então, sempre que Lawrence e Samuel se encontram em eventos, há uma tensão no ar, não porque sejam inimigos pessoais, mas porque aquele momento se tornou um símbolo doloroso de algo maior, e Samuel nunca esqueceu. Se você é realmente fã de Samuel L. Jackson, escreva agora a lenda nos comentários abaixo. Vamos mostrar para Hollywood que o Brasil respeita a trajetória e a dignidade desse gigante do cinema, Bill Cosby, o monstro que Samuel ajudou sem saber, a sombra que quase destruiu sua reputação. O terceiro nome é talvez o mais sombrio de todos: Bill Cosby, o comediante que se tornou um dos maiores predadores sexuais da história de Hollywood. E Samuel tem uma conexão dolorosa com ele. Nos anos 80, quando Samuel ainda estava lutando para conseguir papéis, ele trabalhou como dublê de corpo para Bill Cosby no programa The Cosby Show, uma das sitcoms mais assistidas da televisão americana. Samuel ficava no set durante os ensaios, vestindo os suéteres coloridos de Cosby, permitindo que a equipe ajustasse iluminação e câmeras antes das gravações. Por 2 a 3 anos, Samuel fez esse trabalho. Era uma forma de sobreviver, de pagar as contas, enquanto sua carreira não decolava. Cosby até o ajudou ocasionalmente, dando dicas e abrindo algumas portas. Mas décadas depois, quando as acusações de estupro, drogas e abuso sexual vieram à tona, com mais de 60 mulheres denunciando Cosby, Samuel ficou devastado. Ele se sentiu enganado, usado e manchado por associação. Em entrevistas, ele evitou falar diretamente sobre Cosby, mas deixou claro: há pessoas que eu preferia nunca ter conhecido. O pior, saber que aquele trabalho humilde, aqueles suéteres ridículos, aquele tempo desperdiçado foi em serviço de um monstro. Samuel não odeia Cosby apenas pelo que ele fez às vítimas. Ele o odeia por ter destruído a imagem de um ícone negro que poderia ter sido um exemplo positivo, mas escolheu o caminho do horror.
Martin Landau, o Oscar roubado, que Samuel nunca esqueceu, a injustiça que marcou sua carreira para sempre. O quarto nome é Martin Landau, o veterano ator que venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante em 1995 por Ed Wood, de Tim Burton. E Samuel está nessa lista porque naquela mesma cerimônia ele deveria ter vencido. Samuel foi indicado ao Oscar por sua atuação explosiva em Pulp Fiction como Jules Winfield. Críticos do mundo inteiro o elogiaram. Ele ganhou o BAFTA, o prêmio da Academia Britânica. Ele ganhou praticamente todos os prêmios da temporada. Todos esperavam que ele levasse o Oscar, mas quando o envelope foi aberto, o nome lido foi Martin Landau. Samuel sorriu educadamente, aplaudiu, mas por dentro ele estava furioso e durante anos ele não escondeu sua decepção. Em entrevistas posteriores, ele disse: "Eu sabia que minha atuação era melhor. Todo mundo sabia, mas Hollywood adora veteranos, adora histórias de redenção, e Landau tinha isso. Eu era apenas o cara novo, negro, com uma voz poderosa, e isso não era suficiente para eles." Samuel nunca culpou Landau diretamente, mas ele também nunca o perdoou. E até hoje, quando fala sobre aquela noite, há uma dor na voz, uma ferida que nunca cicatrizou completamente, porque aquele Oscar não era apenas uma estatueta, era o reconhecimento que ele merecia, e foi tirado dele. Quentin Tarantino, a amizade que virou desrespeito, o gênio que cruzou a linha, e Samuel respondeu na lata. O quinto nome vai surpreender muita gente. Quentin Tarantino, o diretor que transformou Samuel em lenda com Pulp Fiction, Django Livre e Os Oito Odiados. Sim, eles trabalharam juntos em 6 filmes. Sim, Tarantino chamou Samuel de sua musa, mas a relação azedou, e azedou feio. Tudo começou em novembro de 2022, quando Tarantino foi a um podcast e criticou duramente os filmes da Marvel, dizendo que os atores da Marvel não são verdadeiras estrelas de cinema, eles são apenas personagens em fantasias. Ele estava claramente atacando o modelo de estúdio, mas Samuel, que interpreta Nick Fury há mais de uma década, levou para o lado pessoal. Em uma entrevista explosiva à revista Variety, Samuel rebateu: "É fácil falar quando você só faz um filme a cada 5 anos. Eu trabalho, eu sustento famílias, eu crio empregos, e meus filmes da Marvel arrecadaram bilhões. Quantos dos filmes dele chegaram perto disso?" A tensão ficou pública, fãs se dividiram, e embora ambos tenham tentado suavizar depois, o estrago estava feito. Samuel se sentiu desrespeitado por alguém que ele considerava um amigo, alguém que deveria defendê-lo, não diminuí-lo. E há outro ponto doloroso. Durante as filmagens de Django Livre, em 2012, Tarantino cortou uma cena inteira entre Samuel e Jamie Foxx porque achou que ultrapassava os limites mesmo para ele. Samuel passou dias filmando aquela cena, entregou uma atuação devastadora como Stephen, o escravo que trai seu próprio povo, e tudo foi jogado fora. Quando perguntado sobre trabalhar com Tarantino novamente, Samuel hesitou e disse: "Depende. Se for um projeto que me respeita como ator e como homem, sim. Se for apenas mais uma ferramenta para o ego dele, não obrigado." Denzel Washington, a rivalidade silenciosa pelo trono. 2 reis, um só reino, e apenas um pode ser o maior. O sexto nome é um dos mais delicados. Denzel Washington, o vencedor de 2 Oscars e um dos atores mais respeitados de Hollywood. E a rivalidade entre Samuel e Denzel não é de ódio, é de competição implacável pelo título de maior ator negro da história. Ambos começaram nos anos 80. Ambos lutaram contra o racismo de Hollywood, mas Denzel sempre teve algo que Samuel não teve: o Oscar. Denzel venceu em 1990 por Tempo de Glória e novamente em 2002 por Dia de Treinamento. Samuel, apenas uma indicação e um Oscar honorário em 2022. Durante anos, Samuel evitou falar sobre isso, mas em entrevistas, sempre que o nome de Denzel surgia, ele mudava de assunto. E em fevereiro de 2017, durante a temporada do Oscar, Samuel finalmente soltou uma frase reveladora: "Denzel é um grande ator, mas eu trabalhei em mais filmes, ganhei mais dinheiro e conectei com mais pessoas. Então, quem realmente é o maior?" A frase causou polêmica. Denzel nunca respondeu publicamente, mas nos bastidores, colegas relataram que a tensão entre os dois é palpável. Eles são educados, respeitosos, mas nunca calorosos, nunca amigos. E quando Denzel
Samuel entregou o Oscar honorário a Samuel em 2022, o discurso foi emocionante, mas Samuel, ao subir no palco, sorriu, agradeceu. Mas você podia ver nos olhos dele: isso não é o que eu queria. Eu queria o Oscar de verdade. Wesley Snipes, A Batalha dos Reis da Oulação dos anos 90. 2 guerreiros, uma só coroa, e apenas um sobreviveu. O sétimo nome é Wesley Snipes, o astro de Blade, o caçador de vampiros, 1998, e o Demolidor, 1993. Nos anos 90, Wesley e Samuel eram os 2 atores negros de ação mais contratados de Hollywood, e a competição era feroz. Ambos disputavam os mesmos papéis, ambos queriam ser vistos como a nova geração de estrelas de ação, mas Wesley tinha uma vantagem: ele era mais jovem, mais atlético e dominava artes marciais. Samuel, por outro lado, tinha a presença de tela, a voz e a capacidade de dominar qualquer cena. A tensão explodiu durante as filmagens de um projeto que quase os reuniu. Segundo relatos de bastidores, Wesley teria dito em uma reunião: eu faço minhas próprias cenas de ação, não preciso de dublês e não preciso de atores que só sabem gritar. A frase foi claramente direcionada a Samuel. Samuel nunca respondeu publicamente, mas amigos próximos relataram que ele ficou furioso, e desde então, os 2 nunca trabalharam juntos, nunca dividiram o mesmo projeto, nunca sequer apareceram em fotos juntos em eventos. E aqui está o detalhe doloroso: Samuel venceu. Enquanto a carreira de Wesley entrou em declínio após problemas fiscais e prisão por evasão fiscal em 2008, Samuel continuou subindo, tornando-se Nick Fury, estrelando franquias bilionárias e cimentando seu legado. Mas a mágoa permanece, porque para Samuel, Wesley representava tudo o que ele lutou para superar: a ideia de que atores negros precisam competir entre si ao invés de erguer uns aos outros. Bruce Willis, o amigo que se tornou sombra, a parceria que virou silêncio. O 8º nome é surpreendente: Bruce Willis, o astro de Duro de Matar. E antes que você pense que é ódio, não é. É tristeza, tristeza profunda por ver um amigo desaparecer. Samuel e Bruce formaram uma das duplas mais carismáticas do cinema de ação em Duro de Matar 3, A Vingança, 1995. Química entre os 2 era explosiva. Eles se divertiram no set, brincaram, criaram momentos inesquecíveis. E Bruce deu a Samuel um conselho que mudou sua vida: encontre um personagem que você possa voltar sempre, um personagem que seja seu. Assim, quando os filmes ruins vierem, você terá algo seguro. Esse conselho levou Samuel a aceitar o papel de Nick Fury na Marvel. Mas nos anos seguintes, algo mudou. Bruce começou a aceitar filmes ruins, de baixo orçamento, direto para streaming. Sua atuação ficou mecânica, sem vida. E quando foi revelado, em março de 2022, que Bruce estava sofrendo de afasia, uma condição que afeta a fala e a cognição, e precisava se aposentar, Samuel ficou arrasado. Ele tentou visitar Bruce várias vezes, ligou, mandou mensagens, mas a família de Bruce, protegendo sua privacidade, limitou as visitas. E Samuel entendeu, mas doeu. Em entrevistas recentes, sempre que o nome de Bruce surge, Samuel desvia o olhar e diz: Bruce foi um grande parceiro, eu só queria ter tido mais tempo com ele. E então ele fica em silêncio, porque não é raiva, é luto. Luto por um amigo que ainda está vivo, mas já não é mais o mesmo. Brie Larson, a nova geração que Samuel nunca entendeu, o choque de gerações que expôs Hollywood. O 9º e último nome é Brie Larson, a estrela de Capitã Marvel 2019. E essa história é sobre diferenças geracionais, pressões de Hollywood e mal-entendidos que se tornaram rumores. Em 2019, durante a promoção de Capitã Marvel, rumores começaram a circular de que Brie estava sendo difícil no set. Alguns sites sensacionalistas afirmaram que Samuel e outros atores veteranos da Marvel estavam insatisfeitos com ela, mas a verdade é mais complexa. Samuel, em entrevistas, sempre defendeu Brie publicamente. Ele disse que ela era talentosa, dedicada e merecia o papel, mas nos bastidores, colegas relataram que havia uma desconexão. Brie representava uma nova Hollywood: ativismo vocal, críticas diretas ao sistema, exigências de igualdade. Samuel vinha da velha guarda: trabalhe duro, não reclame, prove seu valor com resultados. Durante as filmagens de Vingadores Ultimato, houve momentos de tensão. Brie questionava decisões criativas
criativas, pedia mudanças no roteiro para fortalecer sua personagem. Samuel, que sempre aceitou o que lhe era dado, achava aquilo desnecessário. Não houve brigas, não houve gritos, apenas uma frieza educada. E quando os rumores explodiram na internet, Samuel foi rápido em desmentir, mas ele também nunca elogiou Brie efusivamente, nunca a chamou de amiga, apenas de colega de trabalho. E isso, em Hollywood, diz tudo. Aos 77 anos, depois de sobreviver ao vício, ao racismo, às humilhações e às traições, Samuel L. Jackson continua de pé. Ele não é apenas um ator, ele é um monumento vivo ao poder da resiliência, da dignidade e da recusa absoluta em aceitar menos do que merece. Samuel nos ensina que sucesso não apaga as feridas, que bilhões de dólares em bilheteria não cicatrizam o Oscar perdido, que amizades quebradas deixam cicatrizes invisíveis, mas também nos ensina que podemos seguir em frente sem perdoar, que podemos respeitar sem esquecer e que nossa dignidade vale mais do que qualquer papel. Ele não guardou rancor por vingança, ele estabeleceu limites por amor próprio. E isso, meus amigos, é uma lição que Hollywood e todos nós precisamos aprender. Deixe seu like agora para mostrar que você respeita a trajetória de Samuel L. Jackson e reconhece a força que é preciso para manter a dignidade em Hollywood. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre os bastidores mais fascinantes e explosivos do cinema clássico.